Não vai mexer. Porque, pra mim, deve continuar. Jogou muito e o Bruno Henrique volta. Vai manter. O Bruno Henrique vai ficar no banco. E você acha que ele deve manter? Sim, sim. Até porque o Bruno Henrique não faz bem o papel que o Cebolinha está fazendo. Acho que o Bruno Henrique fica muito sacrificado quando é colocado ali para jogar no corredor, tendo que voltar e marcar. Ele perde muito do poder de decisão dele. E eu acho que não é um momento interessante para você fazer experiências e mudar. Mantém como está. Deu certo, foram 2 jogos, o time venceu, o Cebolinha jogou bem, deu assistência. O Luiz Araújo jogou muito bem pelo outro lado do campo, então eu imagino que seja mais conveniente deixar o Bruno Henrique como opção aí no banco de reservas, como está o Gabriel. Normal, fica no banco. Né? Ele vai ficar no banco por culpa dele mesmo, porque ele tomou um cartão, depois tomou um amarelo, foi suspenso, ele foi lá, tolamente tomou um vermelho, foi expulso, pegou 2 jogos, e os 2 jogos que entrou, jogou bem, então ele perde lugar no time. Depois ele tenta recuperar, absolutamente natural. O próximo lance é o lance mais importante do jogo. Nós já fizemos gol, nós já tomamos gol, nós já não fizemos, nós já passamos por experiências. São 100 minutos que tu tem que estar focado. Junto. O próximo lance é o mais importante. Fala, nação rubro-negra, rindo até 2029 com esse presidente do Corinthians, que falou: Corinthians é igual a Flamengo e Palmeiras, administrativamente, só que não conseguimos os títulos, mas é igualzinho, só rindo mesmo, né? Falando sobre o Bruno Henrique na partida de hoje, ele vai ficar no banco e eu queria muito saber a sua opinião sobre isso, porque o Cebolinha será mantido no time rubro-negro. Falando de casas de apostas, pode ser proibida a propaganda até mesmo na camisa dos times. Isso afeta direto o Flamengo, que se pronunciou, assim como outros clubes, sobre essa lei que, se entrar em vigor, os clubes brasileiros vão ficar numa complicação financeira muito grande, até porque as casas de apostas hoje em dia são as que fazem as melhores propostas por patrocínios, e a CBF agora alterou a data de janela de transferência e ajudou diretamente o Flamengo, não porque ela quis, mas porque o Flamengo vai ferozmente sempre no meio do ano no mercado europeu tentar contratações essas e outras. Vocês encontram na sua Flageral TV. Deixa o seu like, por favor, é muito importante, e eu peço logo que você deixe o like agora para você não esquecer, porque eu não fico pedindo like no meio do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, vou ter que falar com vocês aqui uma curtinha, né? O presidente do Corinthians, o Duílio, deu uma declaração muito duvidosa. Não é novidade para ninguém que o Flamengo hoje em dia ele é o time a ser copiado, tanto na parte administrativa quanto na parte também de contratação de jogadores. Mesmo esse último ano a gente não indo tão bem, mas a gente foi exemplo aí desde 2019 na contratação de jogadores a nível de seleção. Ponto. O Flamengo ganhou vários e vários títulos desde 2019 e agora o Duílio deu essa declaração. Vamos lá. Ele falou que o Corinthians não perde em nada para o Flamengo. A única diferença que o Corinthians tem para Palmeiras e Flamengo são os títulos. Meu Deus do céu. Somente os títulos, como se o título não fosse a coisa mais importante do futebol, né? Ele ainda falou que administrativamente está idêntica a administração do Corinthians para Flamengo e Palmeiras. Que loucura, né, mano? Mas é bom ser comparado hoje em dia, né? Porque antigamente só chamavam a gente de falido, não tem dinheiro para pagar, o clube vai falir, o clube vai fechar. O próprio presidente do Flamengo na época, que era o Márcio Braga, falou: o dinheiro acabou. Naquele momento ninguém queria se comparar ao Flamengo, ninguém tentava ajudar o Flamengo, né? Porque em 2019, 2020, havia ali uma reclamação muito grande da imprensa falando que não poderia ter um clube com tanta discrepância assim como era o Flamengo, né? Que o Flamengo tinha que ajudar os seus co-irmãos. Quando o Flamengo tava na merda lá em 90 e pouco, anos 2000, ninguém falou que ia ajudar o Flamengo. Todo mundo ficava rindo da cara da gente, torcendo pra gente cair pra segunda divisão. Mas é o que eu falo, time grande não cai. E agora, hoje em dia, os clubes tentam se comparar ao Flamengo, como tá aí o Duílio, como presidente do Corinthians, falando sobre a gente, botando a gente num nível ali a ser alcançado. Só que é ridículo ele falar que é idêntico, né? Menos os títulos. Pô, o que importa, meu amigo, são os títulos. São os títulos. E além disso,
A dívida do Corinthians está gigantesca. Não tem como comparar a dívida do Flamengo com a dívida do Corinthians. Então, na minha opinião, dessa vez, o Duílio viajou. Queria saber a sua opinião. Não esqueça de colocar ela nos comentários. E nação rubro-negra, hoje tem o nosso amado e querido Mengão. Vamos enfrentar o Fluminense às 6h30 no estádio Mário Filho e com transmissão apenas pelo Premiere. Se vocês quiserem ouvir o áudio, eu vou colocar o áudio do jogo aqui na Fla Geral. O importante é o quê? Que estamos a 3 pontos do líder. O líder é o Botafogo, depois vem Grêmio e Palmeiras, mas o Grêmio e Palmeiras já tem a mesma pontuação do Botafogo, 59 pontos. Estamos a 3 pontos do Botafogo, então estamos na disputa do título. A gente vai enfrentar um Fluminense que vai vir babando para cima do Flamengo. Eles foram campeões da Libertadores e querem, lógico, vencer no Maracanã para carimbar a faixa. Só que o Flamengo também não vai dar mole. Temos que conquistar os 3 pontos, não podemos ali dar mole nessa situação. Vamos azedar essa festa do Fluminense, se Deus quiser. E o técnico Tite fez uma escolha um pouco polêmica para alguns torcedores. Para mim, não. Porque, para mim, quem está bem é que tem que jogar. O último jogo do Flamengo, a gente fez a melhor partida, na minha opinião, no Campeonato Brasileiro nesse ano. E uma das melhores partidas do ano do time do Flamengo. E para mim, time que tá ganhando não se mexe. Para o Tite também. Então, pasmem os senhores. Bruno Henrique será banco de reservas, mesmo estando em plenas condições. Eu queria saber a sua opinião. Vocês deixariam o Bruno Henrique no banco para continuar ali com o Cebolinha? Eu deixaria sim, mesmo sendo fã do Bruno Henrique. Só que os últimos jogos ali o Cebolinha jogou melhor do que o futebol que o Bruno Henrique estava apresentando. Então, por isso, o Tite coloca essa escalação em campo hoje às 6h30. Rossi no gol. Rossi que deu um lindo passe para o Cebolinha no gol do Arrascaeta no último jogo. Que goleiro, hein? Que goleiro. Na lateral direita, um Mateuzinho. Na lateral esquerda, uma pequena mudança, né? Para reforçar um pouco a parte defensiva, o Tite vai colocar o Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, Léo Pereira ao lado do grande Fabrício Bruno. Na parte de volante, Pulgar, Gerson. Aí vem Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Pedro, que foi muito bem no último jogo. A gente fica muito satisfeito porque a gente está precisando realmente de um jogador ali, de um atacante, de um centroavante que consiga marcar os gols. Nem Pedro, nem Gabigol haviam conseguido aí com bola rolando nos últimos jogos. Depois o Pedro veio, conseguiu voltar a fazer os seus gols e a gente espera, né, que ele continue indo bem, porque a gente tem 2 grandes centroavantes. Se um dos 2 ali não estiver bem, o outro está. Não era o que estava acontecendo, mas agora pelo menos o Pedro voltou a fazer gol. Então vamos partir para cima deles. Meu palpite é 2-0, carimbar bonito a faixa deles aí de campeão da Libertadores, logo com uma vitória em cima deles. É isso que eu espero. Por favor, coloque seu palpite aqui embaixo e chutemos de fora da área. Se não tiver como entrar dentro da área para poder marcar os gols, que a gente chute de fora da área. É muito importante, cara. A gente tem o Luiz Araújo, que chuta muito bem. A gente tem o Pulgar, que chuta muito, muito bem mesmo. E a gente tem que explorar essa qualidade desses jogadores. Então, é isso, galera. Vamos partir para cima deles. Fluminense também vai vir para cima. Vai ser um bom jogo, conforme eu tinha falado. Flamengo versus Palmeiras. Falo, pô, mano. É legal quando a gente vê 2 times partindo para cima, não ficar só retrancado, todo mundo ali dentro da área. Bem legal a gente ver uma partida assim como foi Flamengo e Palmeiras e como será hoje Flamengo e Fluminense. Nenhum dos 2 times vão jogar retrancados e vai ser um partidão no Maracanã. E agora eu vou falar com os senhores sobre um assunto bem polêmico. Eu queria já saber a sua opinião, que é sobre patrocínio de casa de apostas. O Flamengo, ele colocou uma nota de repúdio, assim como outros clubes, diante da lei que está para ser aprovada de proibição de qualquer tipo de patrocínio de casas de apostas. Lembra da PixBet, que começou a pagar ali 45 milhões de reais por ano somente pelo ombro, ou se for patrocinadora master, vai pagar aí 170 milhões de reais em 2 anos, um patrocínio assim gigantesco. O Flamengo entende que ele pode ser prejudicado assim como outros clubes. Por quê? Essa lei proíbe patrocínio
na camisa, proíbe patrocínio também nos estádios. E a gente vê que hoje em dia todos os letreiros dos estádios, a maioria absoluta são de casas de apostas que ajudam a sustentar o futebol brasileiro, porque o futebol gira ali, faz o mercado girar em volta de uma maneira absurda. E um desses mercados são de casas de previsões, casas de apostas, né? E joga quem quer, só que a gente sabe que muita gente perde muito dinheiro, acaba se viciando, assim como se vicia também em redes sociais, se vicia em outros tipos de substância. Então o ser humano está sempre inclinado a colocar na sua rotina, às vezes, hábitos que não são saudáveis, né? Vai da pessoa. Tem gente que brinca ali esportivamente, só por diversão e tem gente que se afunda, assim como meu pai se afundou também em relação a bingo. Tá? Meu pai perdeu tudo que ele tinha com bingo, na época que bingo não era proibido aqui no Rio de Janeiro. Então fica a reflexão dos senhores, os clubes são contra essa lei que proíbe a propaganda, né, de casas de aposta. A gente sabe que casa de aposta só consegue chegar ao público-alvo com propaganda, por isso que eles investem massivamente. Sua opinião é muito importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E agora uma mudança significativa que a CBF fez, que, ao meu ver, vai ajudar o Flamengo nessa janela do meio do ano. É lógico que a CBF não fez isso para ajudar o Flamengo, mas a justiça tinha que ser feita, né? Porque o Flamengo e os outros clubes brasileiros ficavam quase um mês ali com a janela aberta para os times europeus levarem seus jogadores e a janela já estava fechada aqui para poder os times fazerem contratações. Com essa mudança na tabela, agora a nossa janela fecha junto praticamente com a janela europeia, dando assim um alívio para quem tem muito dinheiro e pode comprar no meio do ano, como é o caso do Flamengo. Então, para mim, o Flamengo saiu bem nessa mudança de data da FIFA, né? As novas datas vão do dia 11 de janeiro até o dia 7 de março. Até aí não tem muita mudança, mas o período do meio do ano teve uma mudança bem grande, né? Dia 10 de julho, que abre a janela, e ela só fecha no dia 2 de setembro. Bom, gostei bastante, até porque o Flamengo é muito mais agressivo na janela do meio do ano, e com isso a gente vai ter bastante tempo, né? Um tempo bem maior para irmos ferozmente no mercado e trazer aí os jogadores da Europa, como o Flamengo sempre vem fazendo, né, nos últimos anos. E a temporada europeia, ela fecha no meio do ano. Então a possibilidade do Flamengo conseguir trazer algum jogador da Europa no meio do ano, ela é muito, muito mais significativa do que no começo do ano. Então é isso, mudança de datas aí na janela de transferência feita pela CBF, e o Flamengo se deu bem nessa. Essa é a minha opinião, queria saber a sua, por favor, coloca aqui nos comentários. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntão, fique com Deus, tenha um fim de semana abençoado, bom jogo a todos, mais tarde, até a próxima, e fui!